Paz do Senhor Jesus, eu trago uma palavra hoje muito especial, que é falar do pastor. Hoje, a nossa mensagem é o ministério de pastor, ministério pastoral. E nós temos um grande exemplo. Jesus é o nosso exemplo. João, capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Este é o nosso pastor, é a segurança que nós temos, é cuidado que nós temos, é a condução que nós temos e a certeza de que ele nos leva às pastagens verdejantes, cuida de nós e nos garante vida eterna. No Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, está dizendo que, como o Senhor é o nosso pastor, ele nos é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Aleluia. O ministério de pastor, por ser ministério, ele pertence a um dos dons ministeriais. E se é dom, é dádiva de Deus. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Um dos dons é pastores. Deus, através de Jesus Cristo, deu pastores à igreja. Não foi a igreja que foi doada aos pastores, mas os pastores foram doados às igrejas. Ele mesmo deu para a igreja, né? Deu uns para pastores. E tem uma finalidade, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Você pode, a cada dia, ser melhor. Sabe como? Deus provê um meio, capacitando, dando dons ministeriais, capacitando homens e chamando com chamadas especiais, específicas, para realizar um trabalho também específico, que é do aperfeiçoamento de santos, que é a busca pela unidade da fé, até que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Verdadeiro conhecimento do Filho de Deus, a Jesus Cristo, né? A varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Que trabalho especial e específico. Que trabalho muito maravilhoso que realizam esses que receberam dons também específicos da parte de Deus. E um deles é o dom de pastor. Que nós possamos realmente ser pastor conforme a orientação da palavra de Deus. E qual é a orientação da palavra de Deus para os pastores? Diz aqui: o pastor não deve descuidar da oração e da palavra. É aí que está o segredo do ministério pastoral. A oração e a palavra. Ora, Atos capítulo 10, verso 1 ao 4, está escrito: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós somos a toda hora incitados a tomar frente a algumas coisas que precisam de organização. Tem hora que nós queremos fazer algo que já fizemos sempre fazemos e não é pecado fazer. Queremos organizar as cadeiras, queremos fazer cestas básicas e levar para as pessoas, queremos cuidar de alguma coisa que são do ministério cotidiano, vamos dizer assim, né? Vamos trazer esta expressão aqui. Quantas vezes queremos ir e cuidar das pessoas? Desculpa. Mas tem cuidados, irmãos, que eles têm pessoas chamadas para fazer isso. Tem cuidados que pertencem a varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que podem fazer isso, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Homens constituídos para isso. Não é os pastores que têm que sair e realizar algumas tarefas. Importante, sim, aqui é importante. A Bíblia diz que é importante. Mas quanto você está lá recebendo, às vezes, até aplausos, dizer: poxa, que pastor é esse que realmente faz arrecadação de alimento, leva para as pessoas, busca remédio, cuida de coisas que faz até o que não deveria. Realmente não deveria. Porque tem pessoas específicas para fazer isso. Isso não quer dizer que as pessoas na igreja estejam abandonadas em relação a esses cuidados cotidianos. Não. A igreja é cuidada em todos os aspectos. E as pessoas são cuidadas nos mínimos detalhes das suas vidas,
quando elas recebem e querem ser ajudadas. É importante essas tarefas. Mas quando nós temos companheiros que podemos, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, eles cuidam dessa tarefa e nós perseveramos, né, na oração. Perseverar na oração é tarefa de pastor. Oração e palavra é tarefa de pastor. Orar, irmãos, gasta tempo, porque falar com Deus não é parar um pouquinho ali, não. Jesus, irmãos, tem gente que diz assim, mas não é orar sem cessar? Sim, é orar sem cessar. Nós mantemos contínua comunhão com Deus, mas o próprio Jesus retirava-se para locais desertos e ficava em oração. Quantas vezes ele deixou os seus discípulos em algum lugar e disse, eu vou ali orar. E quando ele orou, uma certa ocasião, ele disse assim, vocês não podem velar comigo nem que seja 1 hora. E depois ele voltou a orar de novo. 1 hora parece-nos que é um mínimo, vamos dizer assim, que um pastor tem que passar de joelho durante o dia. Mas tem muito mais. Temos que orar pela igreja, orar pelo país, orar pelas pessoas individualmente, orar pelas nossas vidas, pelas famílias, orar pela evangelização, para que ela alcance realmente os propósitos, orar pelos irmãos que estão levando socorro e atendendo as pessoas no cotidiano. Mas as pessoas às vezes dizem, mas eu queria aqui, era a presença do pastor. Sim, o pastor pode estar presente através desses irmãos que representam o pastor com grande autoridade no Espírito Santo de Deus. Mas às vezes também a presença do pastor para estar lá orando pessoalmente, para estar intercedendo, para estar repreendendo, para estar orientando, o aconselhamento. É importante tarefa que o pastor faz, mas como é que ele vai aconselhar se ele não ora e não lê a palavra? Oração e palavra faz parte dele desenvolver o trabalho que ele foi chamado e designado por Deus, que é um dom ministerial, que é o dom de pastor. Que possamos, irmãos, realmente cuidar desse ministério com grande preocupação, sim, de não se afastar da oração e da palavra. Oração e palavra. O tempo todo. Parece-nos que não sobra tempo para outras coisas, mas quando vamos cheios da oração e da palavra, nós estamos cheios do Espírito Santo e temos como responder às necessidades que são espirituais, porque ali está realmente a resposta dada por um pastor, porque ele representa o trabalho que o Senhor colocou em suas mãos, que é a edificação, que é o aperfeiçoamento dos santos, que é a edificação da obra de Deus, né? Que é estar a cada dia trabalhando para que os crentes sejam edificados e realmente pertençam ao Pai Celeste, ouvindo a palavra de Deus e se tornando melhor, conhecendo melhor o Senhor, como nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, 13. O ministério de pastor, então, Jesus fala aos pastores. Veja como que Jesus fala. João capítulo 21, verso 15 a 17, ele fala com Pedro assim, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, apacentar as ovelhas do Senhor, apacentar os cordeiros, apacentar é a tarefa principal do pastor. Então veja, a oração e a palavra faz parte do abastecimento, porque esse pastor vai ter que apacentar. Ele vai apacentar com o quê? Ele apacenta com a palavra que ele tem, com a mensagem vinda de Deus. Isso é uma tarefa que envolve amor. Se você ama a obra de Deus, se você ama a Cristo, você apacenta as ovelhas do Senhor. Um pastor que ama o Senhor, ele faz a tarefa que lhe foi designada, que é cuidar do rebanho do Senhor, mas com grande esmero. Porque a palavra apacentar aqui, essa primeira é boscou e a última também. A segunda aqui é poimenor. Que aqui está, nessas três palavras estão a obrigação do pastor, que é levar as pastagens, que é conduzir o rebanho até as pastagens.
a pastos verdejantes, a pastos bem cuidados. Conduze-me a águas tranquilas e a pastos verdejantes, né? Uma mesa na presença dos inimigos, mas unge minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. A misericórdia do Senhor conosco. Veja, a tarefa do pastor é levar as pastagens, é conduzir, é levar e nutrir, é conduzir com cuidado e nutri-las com a pastagem verdejante. Ou seja, eu só posso ser um bom pastor, ou no sentido de realmente obreiro aprovado, né? Com cuidado, porque o bom pastor é Cristo. Mas assim, você só pode desempenhar essa tarefa do bom pastor, que é você ser representante dele, você levar as pastagens verdejantes. Você não pode dar um alimento requentado, você não pode dar um alimento com veneno, né? Com erva daninha. Você não pode oferecer um alimento que não tem aí a boa farinha, né? Envenenado. O que é isso? Nós temos uma palavra santa, uma mensagem pura, uma mensagem revelada de Deus, que fala-nos de Cristo. Ele é o centro dessa mensagem, e essa mensagem tem que ser levada às pessoas com carinho. É nutri-las, é apacentá-las, é conduzi-las aos pastos verdejantes e dar a ela com segurança, na presença dos inimigos, mas ela está sendo alimentada. Isso é a tarefa do pastor, que representa o grande sumo pastor, o verdadeiro pastor, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Irmãos, realizemos essa tarefa de apacentar o rebanho do Senhor com cuidado, conduzindo com alegria, levando na presença, sim, de inimigos, mas dando a eles um alimento puro, protegido, com segurança, que eles possam se alimentar com grande alegria, sabendo que tem o cuidado do seu pastor, que trabalha na oração e na palavra. Aleluia. O apóstolo Pedro fala aos pastores, eu botei apóstolos, né? Está errado aqui. O apóstolo Pedro fala aos pastores. Me perdoe. Ele recebeu essa orientação do próprio Cristo e agora ele também orienta os demais. Veja, ele diz aqui: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha, ainda tem recompensa, hein? Nós estamos fazendo um trabalho que é o trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo, levar esta palavra santa, levar essa mensagem gloriosa, e ainda tem recompensa. É receber a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Que importante tarefa nós desempenhamos. Pastores, amigos, aleluia. Apacente o rebanho do Senhor, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Cuidado dele. Tendo cuidado dele. Olha que há ervas daninhas, olha que há mensagens por aí que vêm, olha, parece o alimento puro, mas tem pedra no meio. Quando você vai comer, pode quebrar o dente. Pode ter veneno no meio, pode ter erva daninha, pode ter aí algumas ervas venenosas no meio. Coloque mais farinha nesta panela aí. Acrescente mais, como fez Eliseu, e tira o veneno da panela. Em nome de Jesus Cristo, apacente o rebanho, tendo cuidado dele. Não como domínio. Não precisa dominar esse povo, não. Não como tendo domínio, porque esse povo pertence ao Senhor. Eles são herança de Deus. Sirva de exemplo, esse povo vai seguir o teu exemplo. A Bíblia nos manda e nos recomenda a obedecer os nossos pastores, a seguir o exemplo deles, a imitá-los. Imite o seu pastor que realmente prega a palavra de Deus a você. Porque o que nos faz imitador dos nossos líderes são imitá-los na verdadeira sã doutrina. Existem aí hoje uma forma de você negligenciar a palavra de forma muito sutil. Recentemente, nós
estamos vendo coisas que parecem-nos que querem passar a mão sobre algo tão... isso aí não afeta em nada, isso aí não tem problema, esse não faz mal, é muito perigoso. Os nossos pastores e verdadeiros pastores, eles sabem que faz mal, ainda que seja muito pequena o veneno, porque é por ali que entra as pequeninas coisas, é naquela cuinha que realmente se faz as grandes rachaduras. Cuidado com as pequenas coisas, cuidado com o pequeno mal. Isso aqui não tem importância. Eu estava olhando para uma revista de escola dominical, a capa de 92, segundo e terceiro trimestre de 92. Numa veio uma foto em que fizeram um desenho lá, sobre aquela transformação de água em vinho que o Senhor Jesus fez. Aí fizeram um desenho lá e desenharam o Cristo. Como desenhar o Cristo se não tem imagem dele? Como fazer se a Bíblia nos proíbe a ter imagem de escultura? Mas na próxima revista, a CPAD já colocou lá uma palavra de retratação, dizendo: nos perdoe, erramos com aquela capa. Irmãos, temos que valorizar isso. Temos que valorizar isso. Cuidado. Parece simples. Aqui que tem um desenhozinho, aqui que tem, não tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque não, a Bíblia nos proíbe a fazer imagem daquilo que há no céu. Cuidado. Nós temos que portar-nos com coisinhas simples que começam a trazer grandes problemas. Tomara que você realmente tendo cuidado deles. Porque nós estamos cuidando do rebanho do Senhor. E nós temos que servir de exemplo ao rebanho do Senhor. Eles têm que ter confiança na palavra que nós entregamos, porque entregamos a mensagem de Cristo e não a nós. Não é o nosso pensamento ou entendimento, é o entendimento da palavra. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Seja o mais simples situação, a mais simples situação, mas nós temos que ter um cuidado específico e especial com elas, porque estamos falando com pessoas que vão morar no céu. E às vezes uma pequena brecha pode levar a uma grande rachadura. Cuidado. Cuidado com a palavra. Cuidado na oração. Cuidado, se dedique na obra, pastores. Cuidado, Bernal. Se dedique na oração e na meditação da palavra. Medita nesta palavra de dia e de noite. Aleluia. Tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, para que você possa realmente andar e se conduzir de maneira exemplar para o rebanho. Fica aqui uma recomendação de Paulo a Tito e que é a todos os pastores, nós pastores. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Veja que nós falamos no slide anterior sobre Pedro falando assim, eu que sou presbítero com ele, aqui está falando bispo. Lá no começo nós falamos apacenta, você é pastor, apacenta minhas ovelhas. Estamos falando de pastor, bispo, presbítero, e agora? Todas essas expressões, tanto pastor, tanto presbítero, bispo, ancião, é uma coisa só, apenas a tradução que é diferente. Não fique preocupado com isso, não há hierarquia entre um ou outro, as hierarquias são locais, mas na palavra de Deus, aqui está uma coisa só. Ou você usa a expressão bispo, né, pela tradução romana, do latim, né, episcopus, ou do grego episcopos, presbítero também do grego, né, a palavra presbíteros, né, presbíteros, né, que vem do grego, ou ancião, que vem ali do hebraico, dos judeus, uma expressão aos judeus, ou o próprio pastor aí, que é o poimenon, que é alimentar, que é apacentar, que é o dom pastoral de todos esses, né, presbítero, bispo, ancião, tem o dom pastoral. Então, não vamos entrar nessa questão e fazer diferença, que aqui a Bíblia está nos trazendo a mesma tradução para todos, só que aqui em diversas maneiras de se escrever, e a tradução é uma só. Nós estamos falando do pastor, nós estamos falando do ministério pastoral, nós estamos falando daquele que Deus deu à igreja. E esse homem de Deus, dado à igreja, ele diz, convém que o bispo seja irrepreensível, tem que ser irrepreensível. Por que está dizendo que tem que ser irrepreensível? Porque bispo erra, porque pastor erra, porque presbítero erra, porque ancião erra. Ou seja, um só, né? Aí estou falando de um só. Né? Aí eles são dons de Deus. E eles erram, mas diz que eles não podem errar. Que sejam irrepreensíveis, que não sejam passíveis de repreensão.
Mas tem muitos que estão aí desordeiros. A Bíblia diz que, como dispenseiro da casa de Deus, não pode errar. Tem que ser irrepreensível. Não pode haver brecha para repreensão. Não soberbo, então isso quer dizer que tem muitos soberbos aí. Não iracundo, então tem gente brava por aí. Não dado ao vinho, então tem gente se metendo nisso. E se postando como pastor. Aquele que tem dom ministerial de pastor não se envolve com essas coisas. Não espancador. Que é isso? Então quer dizer que tem. Quando a Bíblia fala é porque tem. Mas que Deus nos livre desse tipo e espécie de pastor que a Bíblia chama de falsos, né? Nem cobiçosos de torpe ganância. Quantos nós estamos vendo atualmente? Cobiçosos de torpe ganância, valorizando o material, o vil metal. Que é isso? A Bíblia nos manda perseverar na oração e na palavra, e não em busca de recursos financeiros, principalmente é o que tem acontecido nos nossos dias. Torpe ganância, que não vale nada, que se perde aqui mesmo se corrói e se corrompe, mas nós aguardamos a gloriosa esperança da vinda de Cristo e naquele dia ser por ele, aleluia, recebido como tendo sido feito um fiel trabalho, né? Bendito do meu Pai, vinde, bendito do meu Pai, aleluia. Esse dia nós aguardamos, que possamos, irmãos, com cuidado fazer. Agora escute, irmãos. O pastor tem que ser dado a hospitalidade, receber bem as pessoas, amigo do bem, moderado, ter que ter controle nas coisas, agir com justiça, ter cuidado, tudo conforme a palavra, ser justo, ser santo, ser temperante. E aqui tem uma coisa importante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, a sã doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja que tem hora que você tem que falar realmente firme e ir para a Bíblia e mostrar com firmeza o que diz a palavra. Não é o que eu entendo, mas o que diz a palavra. Ele diz, porque há muitos desordenados e faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Veja esse verso 10 aqui, que eu não estava agora há pouco acusando de que existem pessoas nessas condições hoje. A Bíblia já nos diz, e foi uma palavra revelada, e Pedro deixou aqui escrito para nós, que existem muitos desordenados. Pastores desordenados, ou seja, não foram ordenados por Deus, foram talvez ordenados por homens, talvez foram a si próprios se ordenaram, né? Colocaram a mão sobre a sua própria cabeça, porque se proclamam como pastores, mas não têm a palavra e a oração. Faladores, conversa fiada, falam o que não deve, conversam, como dizem por aí, pelos cotovelos. Cuidado com isso. Eu estou preocupado porque essas mensagens errôneas trazem dificuldades e depois geram espinhos que ficam difíceis corrigi-las. Cuidado, irmãos. Cuidados. Existem vãos e enganadores. Cuidado para você não ser enganado. Principalmente os da circuncisão, aqueles que estavam vinculados ainda ao passado, né? a um judaísmo, e não a Cristo. É fora de Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei e agora ele nos apresenta a graça divina, a salvação em Cristo Jesus, o perdão imerecido, mas você não mereceu, mas ele te perdoou, ele te restaura, ele te traz a vida. Esta mensagem de salvação que tira o homem que estava vendido ao pecado, mas o Senhor nos comprou. Nós não precisamos fazer nenhuma... nós não precisamos de nada, nós só precisamos do Senhor. Ele nos é suficiente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é tudo para mim. Agora bem, a Bíblia diz que esses daqui do verso 10, a Bíblia diz assim, aos quais convém tapar a boca. Veja, irmãos, a Bíblia nos manda não ficar calado contra eles. Diz aqui, aos quais convém tapar a boca. Ô, pastor Bernardo, não fala nada não. Mas espera aí, eu vou descumprir o que está na palavra? A Bíblia convém tapar a boca. Sabe o que quer dizer isso aqui na tradução original? Tapar a boca? Quer dizer assim, aos quais convém amordaçar. Para que não fira de morte as pessoas. Convém amordaçar. É como um cão bravo. Você tem que ir lá e amarrar a boca dele. É assim mesmo. Nós, pastores que estamos na palavra, temos que amarrar a boca desses faladores, desses enganadores, desses contradizentes, desses que estão desordenados.
que estão levando ao povo ao pecado, que estão falando que a graça, estão pregando a graça de Deus em vão. Olha lá, ó, que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém. Esses que ensinam o que não convém, a Bíblia diz para mim e para você, que ensinamos a palavra de Deus, você tem a obrigação de ir lá amordaçar. Ou seja, bota a mordaça na boca dessa fera aí, para que não fira as pessoas com a palavra, enganando-a. Olha aqui, faladores, enganadores, para que não continue enganando. Como é que faz? Amordaça ele com a palavra. Com a palavra. Louvado seja Deus por homens de Deus que sabem usar a mordaça que vem do Espírito Santo, que vem através da palavra, que tem amarrado a boca desses que estão faladores, conversam bastante, mas não têm a mensagem de Cristo no coração e não transmitem a palavra correta. Isso tudo por torpe ganância. Por quê? Por vil metal, por coisas que são terrenas. Irmãos, nós não estamos aqui pregando para ganhar dinheiro. Não, senhores. Não existe compra de salvação. Não existe. Se alguém, e também de bênção de Deus, não existe você oferecer dinheiro para receber. Isso não está na palavra. A Bíblia diz que ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos. Você já é abençoado só por estar em Cristo Jesus. E você tem todas as bênçãos. E aí o próprio Jesus disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Você não precisa pagar por elas. Jesus Cristo já pagou por você. Você precisa sim ser fiel a Ele. Servir a Ele com integridade, porque nós estamos caminhando para o encontro com Ele. Estejamos, pois, preparados a encontrar o Senhor. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, quem estiver preparado vai subir. Mas quem não estiver será condenado. A Bíblia diz isso. Irmãos, fica com este versículo aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, não aqueles que inventaram ou contaram a história da carochinha. Fique com aqueles que vos falaram a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelo meu pastor. Eu louvo a Deus pelo pastor que está junto conosco, trabalhando no mesmo ministério, levando uma palavra santa e genuína. Eu louvo a Deus pelo meu pastor e cuidado que ele tem na igreja com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com a mensagem pura e genuína. Que você também possa cuidar. E se a palavra que aqui pregamos não lhe serve, não assista mais meus vídeos, por favor. Fique com a palavra de Deus. E aqui eu creio que eu estou pregando a você a palavra conforme ela está na Bíblia. E não saindo fora em nenhum pouquinho. Porque se assim eu fizer, me ajude a acertar. Para não que eu não venha errar. Porque nós não podemos sair fora. A Bíblia manda lembrar dos pastores que pregam a palavra de Deus. A fé dos quais imitai. Essa fé ela está em Cristo Jesus e nada fora dele. Não adianta crer, eu creio que vai receber uma casa, um carro. O que é isso? Deus não prometeu casa nem carro para ninguém e nem vida permanente aqui. Ele prometeu vida eterna lá. Ele disse: aqueles que são de Cristo aguardam a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória de Deus. Nós aguardamos e diz que lá nós temos uma casa permanente. O Senhor, ao subir aos céus, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, eu vou preparar um lugarzinho para você. E quando eu for, se eu for, eu voltarei, né? E ele já foi. Voltarei, nós estamos aguardando essa volta. Eu vou preparar o lugar. Eu voltarei para vos levar, para que vocês estejam onde eu estou também. Para que vocês estejam comigo para sempre. Eu quero estar para sempre com o Senhor. Enquanto isso, o Espírito Santo está conosco, mas naquele dia ele nos levará ao encontro do Pai e estaremos para sempre com ele. Aleluia! Então ouçam aqueles que pregaram a palavra, não aqueles que te ofereceram coisas porque você não se edifica. Você continue lendo Hebreus 13, verso 7, 8, 9, você vai ver que a edificação não é por manjar, mas é pela palavra, é pela verdade. A fé dos quais imitais atentando para a sua maneira de viver. Como é que eles vivem? Eles vivem na obediência da palavra. Então é muito fácil imitá-los, porque é imitar segundo a palavra de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo, que o Senhor possa trazer ao teu coração a revelação da verdadeira palavra e que você possa ter a imagem do verdadeiro pastor, que é Cristo, o Senhor, na sua mente, no seu coração, e não num desenho, ou numa figura, ou numa imagem de parede, mas que você tenha realmente Ele na sua vida e você seja o reflexo de Cristo
e que alguém olhe em você e possa dizer: aí sim vai um sal da terra, uma luz do mundo, porque ele reflete a Cristo, santo do Senhor. É aperfeiçoamento de santo, porque você é santo, você representa Cristo, e não as imagens de escultura, elas não a representam, porque o próprio Senhor Jesus o condenou, que assim não deveria fazê-los, porque a própria representação de Cristo somos nós que testemunhamos, somos cartas abertas, somos a mensagem representada de Cristo nesta terra, somos sal e luz, e não se pode esconder uma luz, e também não pode esse sal ser insípido. Nós precisamos salgar e precisamos trazer a luz de Cristo às pessoas. Que Deus abençoe em Cristo, que Deus te recompense, que Deus fale ao teu coração muito mais a cada dia em Cristo Jesus. Enquanto nós ficamos por aqui aguardando Jesus voltar, nós vamos mantendo a ordem e o progresso, orando pela nossa nação e por todos aqueles que estão ouvindo realmente a palavra de Deus. Porque os que são de Cristo ouvem a palavra de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.